Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernelha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, explicador de quais são as semelhanças e diferenças entre lentes fotográficas e lentes de cinema, lentes cine. Esta lente que está aqui, a IRIX ou IRIX, não faço a menor ideia se o acento tem que ir no primeiro ou no segundo I. Se você tem alguma sugestão, joga aí nos comentários se é IRIX ou se é IRIX. Para mim tanto faz. Mas se tiver um jeito certo, depois num próximo vídeo a gente corrige. Mas esta lente está aqui pela gentileza do meu amigo Ronaldo, do canal 35mm, que emprestou esta lente para a produção deste conteúdo e também de um review desta lente. E essa lente chegou aqui por intermédio do Beto Gonçalvo, porque essa lente está fazendo uma turnê na YouTubosfera brasileira. Então você vai encontrar material sobre ela no canal do Andrei, o Back to Basics, depois no canal do Beto Gonçalvo e também no canal do Ronaldo, 35mm. E do Beto veio para cá e daqui vai voltar para o Ronaldo. Então agradeço a galera toda e agradeço ao fabricante da lente, porque o fabricante da lente mandou a lente para o Ronaldo e o Ronaldo fez o giro. Mas eu vou falar mais da lente em si no review dela. Hoje vamos tratar um pouquinho do que diferencia uma lente cine de uma lente fotográfica. E essa lente vai ajudar a exemplificar isso. Eu tenho três vídeos aqui no canal sobre lente cine. Então este é um dos poucos canais na YouTubosfera brasileira que já tem, de canal de fotógrafo, que tem já um amplo material sobre lente cine. Só que como muitas vezes a galera chega no canal e não dá aquela vasculhada nos vídeos antigos, bora lá dar uma revisitada no tema para explicar o que muda, mas no final desse vídeo eu vou deixar os cards dos vídeos anteriores, assim você dá uma chegada lá e complementa essa informação. Então vamos lá, gente. Lente cine versus lente fotográfica. Vamos começar por uma informação que eu não dei nos vídeos anteriores e que os outros youtubers que lidaram com essa lente aqui, que lidaram com lente cine, a maioria não tratou do ponto, que é a diferença entre uma lente cine e uma lente realojada, ou como usam o termo em inglês, o rehousing de uma lente, que é o reencaixotamento, o realojamento de uma lente, que aí geralmente é de uma lente fotográfica ou de uma lente antiga em um corpo de lente cine. Deixa eu passar o foco aqui para a lente, porque o corpo de lente cine ele tem características específicas da atuação do anel de diafragma, da atuação do anel de foco. Existem coisas específicas na padronização do corpo de uma lente cine, que é diferente de uma lente fotográfica, vou explicar isso ainda, mas existem lentes que são lentes cine, projetadas para serem uma lente de cinema mesmo, serem lentes de cinema. Então elas foram pensadas com esse fim, com esse propósito, jamais imaginadas em serem utilizadas por fotógrafos em fotografia still, fotografia estática. E existe o rehousing, que é você pegar essa lente fotográfica e enfiar dentro de um corpo de lente cine, com ou sem adaptações para isso. Então vamos primeiro separar. Existe lente cine pura, que nunca foi uma lente fotográfica. Vou dar um exemplo aqui. A Canon tem uma CNE Servo, a linha cine da Canon, a CNE Servo 1880 T4.4 Compact Servo. É uma lente com autofoco, zoom para cinema, formato Super 35 e não full frame, com abertura aí T4.4, que custa $4.600, se eu não errei na minha anotação aqui. E essa lente nunca existiu e nem vai existir a versão fotográfica dela, que seria algo como uma 1880 f4 APS-C. Seria bom se existisse, hein? Seria bom se existisse, mas não existe. E outro exemplo de lentes totalmente pensadas para cinema são as lentes anamórficas. Essas lentes não são imaginadas
para a fotografia porque elas cumprem um papel específico de um projeto óptico específico que permite tanto um visual, um look de lente anamórfica, como o fato de que ela conseguirá espalhar a imagem de um fotograma, porque a lente anamórfica dá uma espremida na imagem para enquadrar, para encaixar no enquadramento, e depois um projetor anamórfico estica a imagem para pegar a lateralidade toda da tela do cinema. Então existe um uso específico da lente anamórfica que também gera uma estética particular. Então essas lentes são pensadas para cinema, fabricadas para cinema, jamais imaginadas para fotografia. Depois existem as lentes fotográficas adaptadas, feito o tal do rehousing, para um corpo cine. É onde se encaixa essa IRIX 45mm T1.5, porque existe a versão fotográfica dela. Toda a linha da IRIX tem lentes fotográficas e cinematográficas de mesmos comprimentos e aberturas. Eu vou falar mais da questão da abertura, mas essa aqui é 45mm T1.5 e existe a 45mm f1.4. Elas são a mesma lente, mudando o corpo, mesmos vidros, mesmos elementos ópticos, mesma construção, mas mudando a forma como isso é montado para uma lente cine. A Canon tem também. Quando você dá uma olhada naquele meu vídeo anterior sobre lente cine, eu estava com a linha CNE da Canon nas mãos. Então tem a 14mm T3.1, que é a 14mm da série L f2.8. E tem 35mm T1.5, que é a 35-1.4 da série L, 85mm T1.3, que é a 85mm f1.2 da série L. A marca, a Sigma também, a Sigma Art, existe o rehousing da Sigma Art para a linha Cine da Sigma. Então o que acontece é, vários fabricantes, esse é o chamado rehousing de fábrica, vários fabricantes fazem a adaptação dos seus projetos de lentes fotográficas para um corpo de lente de cinema, e aí com ou sem adaptações do projeto óptico. Isso é importante dizer. Por exemplo, no caso das CNE da Canon, existe uma diferença nos chamados coatings da lente. O coating é uma camada química aplicada sobre o vidro óptico com alguma função. Por exemplo, evitar reflexos, evitar que respingos grudem na lente, evitar riscos. Tem inúmeras coisas para um coating fazer. Uma das coisas que a Canon aplica nas lentes cines deles é um coating que reduz um pouco o contraste. Reduzindo um pouco o contraste, você reduz o risco de um estouro de alta luz, você reduz o risco de uma sombra preta muito fechada e você acaba ampliando um pouco o alcance dinâmico da sua câmera, porque você gera uma imagem de partida na lente com um contraste um pouco menor, o que evita esses estouros, portanto você salvou mais informação na gravação, o que é, na prática, um alcance dinâmico aumentado. A Canon tem lá a Sumire Prime, que também busca essa mesma ideia. Então o que acontece é, alguns fabricantes vão, além de encaixar a lente num corpo, fazer adaptações. No caso da Sigma, eu não sei, tá? Não experimentei a linha Cine da Sigma para dizer se existe adaptação ótica, adaptação de coating, adaptação de camadas químicas da lente, ou se é só o encaixe num corpo. No caso da... Tem outra coisa que você vê em algumas lentes, você vê que mudou o projeto óptico quando você vê mudança no mecanismo de diafragma. Às vezes você vê uma lente fotográfica com diafragma de 9 lâminas, e aí o diafragma da lente cine é de 11 lâminas. Você fala, opa, peraí, trocaram a peça aqui para ela ser uma peça mais arredondada, diferente. Então você percebe uma diferença mecânica na lente. E lógico que tem outra diferença, que a gente está falando de lentes fotográficas com autofoco, que nas versões cine são manuais. Nesse caso aqui, da IRIX, é uma lente manual já na versão fotográfica dela, que segue sendo uma lente manual na versão cine dela. Olhando os gráficos MTF da IRIX, dá para perceber que não há mudança nos coatings das lentes, porque são os mesmos gráficos MTF para lentes fotográficas e lentes cine. Então esse rehousing da lente cine pelo fabricante pode ou não receber alterações do projeto óptico, seja pelas camadas químicas usadas na lente, os tratamentos químicos, seja por uma troca de atuador de diafragma, por um elemento com mais ou menos lâminas, e seja por mudança óptica de elementos, porque às vezes o elemento óptico responsável pelo autofoco numa lente,
vai ter uma modificação para uma atuação de foco manual na lente cine. Então esse rehousing de fábrica pode ou não incluir mudanças óticas e mecânicas. Para depois disso, existe o chamado rehousing de oficina, de workshop, de assistência técnica, que são técnicos especializados em pegar uma lente que é fotográfica, por exemplo, uma lente antiga, uma lente vintage, uma Nikon antiga, uma Leica antiga, uma Helios ou qualquer coisa que seja, e aí pegar aqueles vidros, aqueles elementos óticos, dar uma olhada neles, na conservação deles e reinstalá-los num corpo de lente cine. Então existe esse rehousing de lente antiga para lente cine também. Então, primeira coisa para a gente tratar, os primeiros 10 minutos desse vídeo foram: existe lente cine que nasce lente cine, existe lente cine que era lente fotográfica e sofreu um rehousing para se tornar lente cine, e esse realojamento, vamos chamar assim, pode ser com ou sem adaptações das qualidades óticas da lente. Esse é o primeiro ponto fundamental que diferencia lentes cine de lentes fotográficas e projeto se nasceu para isso ou se nasceu para aquilo. Tá? Então esta lente cine aqui é uma lente fotográfica que foi feito o rehousing ou realojamento de fábrica para se tornar uma lente cine. Agora vamos falar de lentes cine versus fotográficas em mudanças, porque assim, existem semelhanças. Vamos falar semelhanças primeiro. Comprimento focal em milímetros. Isso funciona exatamente da mesma forma que na fotografia. Tamanhos diferentes de sensores de captura e lentes para tamanhos diferentes. Também existe. Então existe lente cine full frame, como esta aqui é o caso, e lente fotográfica full frame. E existe lente cine Super 35, que é a lente fotográfica APS-C. O APS-C e o Super 35 são quase do mesmo tamanho. Então, quando você vê uma lente cine cujo título dela, o nome dela está lá com S35 ou Super 35, ela não é uma lente full frame, é uma lente APS-C no mundo fotográfico. A gente vai ver um termo diferente, mas que se refere a um tamanho de sensor similar. Então você tem lentes 16mm, lente cine para 16mm, que não é nem 35, nem Super 35, nem full frame, é 16. Então você tem vários tamanhos de sensores, tamanhos de filme, de cinema, e você tem variados tamanhos de sensores na fotografia. Você tem comprimento focal dado em função, e tem gente que fala assim, a lente que é feita para o APS-C ou para o Super 35 devia então dizer lá o fator de corte, já não, porque o campo de visão é equivalente a outro comprimento, né, o tal do fator de corte. Não, porque comprimento focal é comprimento focal, é medido de um ponto a outro aqui dentro e é isso, você mediu e tem 45 milímetros aí, então você não pode chamar a lente de outra coisa só porque ela está projetando luz para um sensor de tamanho diferente. Então, lentes têm comprimento focal medido em milímetros. Tem aberturas medidas na escala F e na escala T. A diferença é que a escala F é usada na fotografia, a escala T é usada no cinema, e eu já vou tratar das diferenças entre elas. E você tem lentes para tamanhos de sensores variados. Profundidade de campo funciona igual no cinema e na fotografia, ou seja, profundidade de campo altera-se com a distância do objeto focalizado para a câmera, o comprimento focal escolhido na câmera, na lente no caso, e também a abertura utilizada. Eu tenho um vídeo excelente aqui no canal explicando todos os fatores que alteram a profundidade de campo e, logicamente, a distância entre objeto focalizado e fundo, né? Então, todos os fatores estão explicados num vídeo aqui no canal, dá uma chegada lá. Profundidade de campo é igualzinha entre fotografia e cinema. E a existência de lentes zoom e lentes fixas, ou seja, lente de comprimento focal variável ou comprimento focal fixo, você tem tanto para cine quanto para fotográfica. E você tem lentes com autofoco para cinema. Elas só são muito mais raras. A maioria das lentes cine são manuais. Mas existe lente como a CNE 1880 que eu falei mais cedo. Isso são semelhanças. Diferenças. Padronização de tamanho de corpo. Deixa eu voltar a focalização aqui. Essa é a 45mm desse fabricante aí, a Irix. Se eu ficar mais perto aqui, eu fico no plano de foco, né? Então, a 35, 30, qualquer outro comprimento focal que tenha nessa linha vai ter mesmo diâmetro. Tá? O corpo, estas engrenagens terão mesmos diâmetros e estarão em posições no corpo similares. Por que disso? Padronização de corpo é importante porque no cinema, então a câmera está ligada aqui atrás e você tem
atuadores sobre a lente. Você encaixou ela num mate box, que é um tipo de parasol turbinado. Tem acessórios como um follow focus ligado no anel de foco. Às vezes você tem um atuador para o controle de abertura. Então você tem mecanismos e coisas e acessórios todos colocados em volta da lente e que você fala, ok, vou rodar o close com a 45 e depois um plano mais aberto com a 30, com 20 e pouco, sei lá qual seja o comprimento. Aí você vai fazer isso, imagina que você tivesse que desmontar toda essa infraestrutura só porque você trocou de lente, porque a outra lente tem um diâmetro diferente. Então não, você desencaixa uma lente, encaixa outra e os acessórios já estão posicionados adequadamente. Você economiza tempo e tempo no cinema é uma fortuna. Por isso, qualquer minuto economizado ajuda uma produção a ser mais ágil. E não é só o tempo, o dinheiro de produção. Se você tivesse que remontar tudo ali na câmera, o ator, a atriz que está fazendo a fala dela, está tudo na memória e tal, esse minuto a mais de espera esfria a pessoa, tira ela um pouco da cena. Então não é desejável esse tipo de atraso numa produção cinematográfica. Por isso a padronização de corpo, de lente, ganha muito tempo e agilidade numa produção. E isso é uma característica de lente cine que geralmente não tem problema algum de ser, não tem essa necessidade numa lente fotográfica. Outra coisa é a construção mais de metal e menos de plástico, em função até desse tipo de padronização. E aí vale dizer uma coisa, que é o seguinte: muita gente acredita que uma construção mais metálica e menos plástica retorna necessariamente uma lente mais robusta, mais sólida. E isso pode ser verdade, mas não necessariamente é. Por que eu digo isso? Porque você não sabe se por dentro, porque o que você está vendo por fora te dá uma impressão, mas você não sabe por dentro se a coisa é tão bem construída ou bem elaborada que justifique essa sua impressão dada pelo exterior. Mas geralmente a gente pode afirmar que uma lente com mais partes de metal, ela foi feita assim para ser mais durável, mais resistente e algo desta forma. Eu só não afirmo que lentes cine sejam necessariamente mais robustas, mais fortes, mais duráveis que uma lente fotográfica, porque a gente tem que lembrar que os fabricantes de lentes fotográficas, a Canon, a própria Irix, a Nikon e todo mundo, tem fotojornalistas que estão em situações absolutamente brutais na fotografia e as lentes sobrevivem. Tem fotógrafos de esportes que as lentes sobrevivem. Tem fotógrafos de guerra, tem fotógrafos de documentarismo da natureza que tomam chuva, tomam sol, areia e tudo, e as lentes sobrevivem. Então quando você pega uma lente da série L da Canon e uma CNE da Canon, que é uma derivação da série L para cinema, você supõe mesmíssimas qualidades construtivas nelas. E eu não suponho que, por exemplo, uma lente Rokinon Cine, uma lente Make Cine, seja melhor construída do que uma série L da Canon, tá? Ou as melhores séries fotográficas da Nikon e assim por diante, as G-Master da Sony. Eu não tenho absolutamente nenhuma suposição, crença, fé, o que quer que seja, de que uma lente cine, só por ser cine, mas de uma marca que não tem fama de ser muito resistente, que é o caso da Rokinon, ou Mike também, vai ser melhor do que as melhores séries fotográficas em sua qualidade construtiva só porque de repente o exterior dela é de metal. Então a gente tem que ter cuidado para não transmitir a nossa impressão pelo visual de algo sobre uma certeza a respeito da qualidade. Essa certeza a gente só teria desmontando a lente, olhando por dentro como ela é feita, algo que a maioria de nós jamais vai poder fazer. Tá? Essa é só uma observação para a gente não achar que a qualidade vem necessariamente só porque o negócio é feito de alumínio. A abertura na escala T. Deixa eu focar de novo aqui na lente. A abertura na escala T, o anel de abertura está aqui. Tá? Então a gente tem T1.5 até T22. Essa escala, porque a escala F é uma escala geométrica. Deixa eu ver se dá para ver a abertura. Aqui. Dá. Ok? Tá. Então, 22, 1.5. Essa escala de abertura, a F é uma escala geométrica medida aqui pela frente, onde você faz uma relação entre o comprimento focal, o diâmetro dessa abertura e
extrair esse valor. O F barra é focal, comprimento focal, barra um número. Então, F barra 1.4 significa comprimento focal dividido por 1.4 e o resultado dessa conta é o diâmetro que você observa aqui na frente dessa abertura. Você não pode afirmar com toda certeza que o que chega de luz aqui atrás, aqui no verso da lente, é exatamente uma quantidade precisa por conta da escala f. Então você vai ter uma lente fotográfica f1.4, uma 100mm, uma 85, uma 35, uma 24, todas elas chegaram numa conta em que a divisão de comprimento por diâmetro deu f1.4, mas não significa que a quantidade de luz que chega aqui do outro lado é sempre a mesma. Então o que acontece? A escala T é a escala calibrada, onde você vai medir a luz que chega no fundo da lente e fala, olha, esse f1.4 gerou uma escala de transmissão, escala T de 1.5. E aí a outra lente que era de outro comprimento, f1.4, você calcula lá, deu t 1.5. Então aquele f1.4 corresponde a um t 1.5 com precisão. Então só significa que você talvez tenha feito ajustes no mecanismo de diafragma, talvez tenha feito ajustes no projeto óptico, ou não, para que o resultante final de iluminação fosse constante. Então, a escala T é só uma escala mais precisa e calculada no fim da trajetória da luz e não no começo da trajetória, como é a escala F. Termos práticos, quando você põe numa câmera como uma mirrorless moderna, uma DSLR, o fotômetro funciona igual, funciona tudo igual. Só que essa escala tem uma calibração. Isso significa que, lembra a tal da padronização que eu falei do corpo? Então, quando o diretor de fotografia troca uma lente para fazer do close para o plano geral ou do plano geral para o close, ele tem certeza que se ele estava lá em T1.5 e ele põe outra lente T1.5, não fica nem mais claro, nem mais escuro o próximo take dele. Então ele não terá que fazer ajustes na iluminação dele, porque é igual. Então dar esta certeza, este padrão de iluminação é importante. E daí surge a escala T. A operação toda manual é outra característica que a gente vai ver comumente. Como eu falei, embora existam lentes cine com autofoco, com eletrônica, a maioria é totalmente manual. Sobre a eletrônica, vale dizer o seguinte, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo que essa lente não tem nenhum contato eletrônico aqui, então ela não se comunica com a câmera. Não se comunicando com a câmera, deixar de assim. Não se comunicando com a câmera não sabe o comprimento focal dessa lente, a câmera não sabe em que abertura ela está, a câmera não sabe focalização, não sabe nada dela. Isso vai derivar uma característica que é, nessas lentes, existem câmeras que têm dois auxiliares de focalização importantes. O focus picking, que é aquilo que marca o que está focalizado com uma espécie de máscara de cor, e que pode ser vermelho, azul e assim por diante. E o auxiliar de autofoco, que existe o Guide AF ou AF Guide, que tem nas Canon, e existem outros auxiliares em outras marcas, que no caso da Canon ela vai posicionando dois triângulos assim que se cruzam e passam, e quando estão alinhados ele indica a focalização. O Guide AF da Canon não funciona com lentes totalmente manuais, só o focus picking. Então, conforme a marca, isso vai ter variações, porque como a lente não se comunica com a câmera não tem como saber em que posição o elemento de focalização está, algo que dependeria da eletrônica. Então, a lente totalmente manual pode limitar um ou outro recurso de um equipamento todo moderno, sofisticado, que depende de eletrônica. E isso varia para Canon, para Sony, para Nikon e assim por diante. Mas a gente vai, em geral, ver em muitas lentes cine uma construção totalmente manual. Controle de abertura sem cliques, né? Sem intervalos. Tá? Então, controle fluido de abertura é outra característica. Um giro de focalização mais longo, porque geralmente você vai usar um follow focus. E o follow focus vai ter tamanhos de engrenagens diferentes para quando você quer um giro mais rápido ou mais lento, como um câmbio de bicicleta, por exemplo. Então você tem
e tem o follow focus motorizado para você ter atuações mais rápidas ou mais lentas. Então você tem como, ou simplesmente se o operador, o foquista, for fazer um giro de foco, ele tem condições de calibrar a velocidade dele com a ação que ali está sendo filmada, para que a focalização aconteça nos tempos adequados. E esse anel longo e preciso de focalização permite esse tipo de ajuste. Isso são coisas que a gente vai ver em geral numa lente cine, coisas que a gente pode encontrar, mas não é regra, aquilo que eu falei mais cedo de um coating, a camada química, a proteção química da lente mais adequada para cinema do que para fotografia. As lentes de fotografia geralmente têm um contraste mais intenso que as lentes de cinema, mas isso não é regra. Nesse caso aqui da IRIX, ela é idêntica à lente de fotografia e à lente cine. Nas Sigmas eu não testei, nas Canon você tem essa diferença e vai variar aí conforme a marca, tá? Não estou dizendo que é melhor ou pior, só estou dizendo que essa lente não tem uma alteração do coating para a lente fotográfica, pelo menos que se perceba no dia a dia dela. Talvez possa existir, mas não se percebe. Controle mais preciso ou ausência do lens briefing. Lens briefing, vamos ver o seguinte, ó. Vocês estão me vendo aqui, eu vou chegar bem perto. Aqui a câmera está me focalizando. Repara bem na estante, ali atrás. Tá? Repara que aqui no cantinho do enquadramento, você está vendo um tantinho aqui do final da estante. Tá? Repara nisso aqui. E quando eu me afasto, você não viu esse final da estante se mexer daí. O que é o lens briefing? O lens briefing seria uma mudança do comprimento focal, do ângulo de visão de uma lente conforme ela focaliza. Nesse caso eu estou com a RF 2405 f4L, uma lente que tem pouco lens briefing. Então o que acontece é que eu focalizei aqui bem de perto, e eu focalizo aqui mais de longe, e mesmo eu tendo mudado quase 1 metro a distância, você não viu muita diferença na borda do enquadramento. Então essa lente é uma lente com pouco lens briefing. Se isso tivesse dado a impressão de um pequeno zoom aberto ou fechado, por exemplo a RF 85mm f2 macro da Canon, é uma lente com bastante lens briefing. Se eu não me engano o Ronaldo no vídeo dele fez o teste de lens briefing, a comparação usando a RF 85 e toda lente macro tem bastante lens briefing. Então, ou a respiração da lente, que é essa diferença, o fato que dá a impressão que você está dando um pouquinho de zoom conforme focaliza. É desejável que uma lente cine tenha pouco isso, mas tem lentes fotográficas, como a gente está vendo aqui, que também tem pouco. Tá? Então é desejável numa lente cine, mas não é regra que vai ser assim, mas é desejável que seja. A calibração precisa de cor entre as lentes, porque é o seguinte, existe vidro óptico que é mais esverdeado, existe vidro óptico que é mais azulado. Se você usa vidros ópticos de fornecedores diferentes na sua fabricação de lente, você tem menos padronização de resultado final. Então espera-se de uma lente cine padronização, ou seja, os vidros ópticos vieram das mesmas marcas, dos mesmos fabricantes, dos mesmos lotes, porque assim produzem mesmas qualidades e características, para que quando você troca de uma lente grande angular para tele, para normal, o seu filme não tem alterações de cor, para você não gastar mais tempo e dinheiro no tratamento de cor do filme para ajustar. E isso é um problema quando você usa uma lente cine da Canon, com uma lente cine da IRIX, com uma lente vintage Helios, qualquer coisa. E aí quando você vai editar o filme entre as cenas, fala assim, a cor de nada bate com nada. Então a padronização é importante em cinema. E para você obter essa padronização, geralmente se espera que um fabricante zele pela escolha de elementos ópticos de procedência constante, para que não haja diferença entre uma lente e outra, e assim por diante. Isso é uma característica esperada. Mas não necessariamente a gente vai sempre encontrar. Tá bom, minha gente? Olha, a gente já passou por lentes cine e lentes fotográficas, e nas lentes fotográficas transformadas em cine, ou seja, o rehousing ou realojamento das lentes, se elas são de fábrica ou se elas são de oficina. E que coisas isso pode ter de impacto. As lentes, as semelhanças entre elas, como comprimento focal, como cobertura de sensor e esse tipo de coisa, e as diferenças entre elas, como possíveis diferenças de coatings, as diferenças de atuação de abertura e focalização, a possível diferença construtiva que existe, diferença mecânica de abertura,
o porquê da padronização de uma lente cine e assim por diante. A gente já passou por um conjunto importante de informações, esse vídeo está ficando longo, mas ele reúne tudo num vídeo só, e eu acho que é bom que seja assim. E antes de eu fechar, porque existe uma dúvida que me perguntou assim, vale a pena usar lente cine em fotografia? E eu quero comentar um pouco disso, mas antes eu quero te lembrar que eu estou fazendo promoção dos meus cursos ao longo deste mês de julho, e você não vai perder, né? Tem cupom de desconto que está na descrição desse vídeo. Eu tenho vários cursos de fotografia, como fotometria, introdução ao flash dedicado, composição, elementos do desenho fotográfico, design aplicado à fotografia, focalização com Canon EOS R7, fotografia em preto e branco, que é Photoshop e Lightroom para fazer preto e branco legal, fotografia urbana noturna, um monte de cursos. Dá uma olhada no meu site que tem toda a informação lá e tá tudo em promoção com o cupom que está na descrição deste vídeo aqui. Então não vai perder porque acaba em julho, tá? É promoção de férias. Não vai ter aí, se tiver outra no ano, é só lá no final do ano, e não quer dizer que no final do ano eu vá fazer promoção de todos os cursos. Promoção de todos os cursos. Essa é a primeira que eu faço em muito tempo. O cupom vale para todos, até para os cursos mais baratos. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Mas vamos responder a pergunta se lente cine para fotografia vale a pena. Porque se você faz vídeo, antes de fotografia, se você faz vídeo, como eu faço aqui para o YouTube, cara, é muito confortável ter autofoco em vídeo, porque eu posso fazer isso que eu estou fazendo agora, e eu posso fazer isso, e o autofoco me acompanha, eu posso vir para cá, tá? E o autofoco, eu estou vendo um quadradinho em cima do meu olho, e isso ajuda a que eu saiba que a câmera está me acompanhando a maior parte do tempo. Vez ou outra pode dar um perdido qualquer, mas para fins de vídeo no YouTube, lives em variadas plataformas, conteúdo para Instagram, TikTok, qualquer um que seja, autofoco é muito importante, porque a maioria dos produtores de conteúdo produz sozinho. Então se você vai fazer com uma lente cine, você vai fazer a focalização, e aí você fica aqui paradinho. Ou você calcula a profundidade de campo, a abertura, para você ter um pouco de margem de movimentação. Mas se você se mexeu mais, você sai do foco. Outra coisa é que a pessoa que você está gravando, se você está gravando alguém, não necessariamente é uma pessoa treinada para se manter numa marcação de focalização. E aí ela se mexe um pouco, sai de foco. Tá? Autofoco é muito importante no dia a dia. Então, vídeos institucionais de empresas, de marcas, vídeos para YouTube em geral e outras plataformas quaisquer que sejam, eu acho que tudo isso se beneficia de autofoco. E, portanto, uma lente cine não é a lente que eu mais indicaria para produções de conteúdo online. Produção de vídeo que justifique lente cine é quando as pessoas têm as condições de seguir certas orientações. Então você operando câmera tem os conhecimentos para fazer focalização, marcação de focos, noção de distância e tudo mais, e a pessoa que você está gravando sabe se portar diante da lente para não fugir daquelas distâncias e tudo mais. Então, seja publicidade, seja cinema, seja videoclipe, mas as coisas são dirigidas, ou seja, há uma direção de fotografia para que certos padrões sejam mantidos, aí a lente cine pode entrar como interessante. Para todas as coisas que não são assim, lente fotográfica vai ser mais ágil, mais fácil de produzir e mais eficiente. E por lente fotográfica, estou dizendo uma lente fotográfica que tenha focalização automática, porque uma lente fotográfica manual vai funcionar igualzinho uma lente cine nesse caso. E aí vamos para a fotografia. Única coisa que eu acho que justifica uma lente cine na fotografia, porque não há qualidades óticas diferenciadas dignas de nota. Você falou do coating químico, não sei o que. Isso apela muito para o controle de contraste de uma lente de cinema, mas em fotografia a gente já está clicando em RAW, pegando o máximo alcance dinâmico do equipamento. Então não vai fazer grande diferença para nós na fotografia. A única coisa que faz real diferença na fotografia é se você usa uma técnica chamada focus stacking, ou focus stacking, que é o empilhamento para foto. Então você tem uma foto focalizada num ponto, outra focalizada 1 centímetro depois, e outra. Você tem fatias fotográficas que você vai lá no Photoshop e emendar elas todas. E o focus stacking
se beneficia desse anel de foco super preciso de uma lente cine. Então, se você faz muita fotografia de produto em estúdio, usando a técnica do focus stacking, ou se você faz muita fotografia de grandes paisagens, utilizando para ter focalização na paisagem inteira o focus stacking, então se você usa essa técnica, a lente cine é útil para você por conta do anel de foco super preciso dela, para que você tenha as diferenças exatas entre um clique e outro. Existem câmeras que já têm a programação lá no menu para você fazer a sequência, o bracketing de foco com quantas fotos você quiser. Por exemplo, aqui no R7, outras têm esse recurso. Então já existe muita câmera que tem automatismo de cliques para empilhamento. E a R7 até ela faz o empilhamento já na câmera, mas aí ela gera um JPEG, você não tem esse empilhamento no RAW. Mas acho que tem câmera que faz o empilhamento no RAW, não tenho certeza. Então assim, o focus stacking é a única técnica que eu imagino que tenha benefício real qualitativo da escolha de uma lente cine, mas se a sua câmera e a sua lente já tem esses automatismos para fazer sequência de foco, pode ser que nem seja o caso. Focus stacking se beneficia necessariamente de uma lente com pouco lens briefing. Então, seja uma lente cine ou seja uma lente fotográfica, que a característica dela seja de pouca diferenciação de enquadramento enquanto foca. Se for uma lente com pouco lens briefing, seja ela fotográfica ou cine, o focus stacking tende a dar certo, o empilhamento de foco tende a dar certo. E essa é a única característica fotográfica, técnica fotográfica, que pode se beneficiar de uma lente como essa aqui. Pessoalmente, eu vejo dessa forma, porque aí a lente vai viver no estúdio, ou se você faz grandes paisagens, mas você não está carregando 50 lentes, você tem lá suas 2 lentes favoritas, 3 lentes favoritas, e você leva isso, porque a lente é grande, é pesada, vai andar uma trilha de quilômetros carregando mais coisa, é meio controverso. Então eu não vejo tanta vantagem de uma lente cine para o mundo da fotografia. Se você faz cinema, publicidade, videoclipes e também faz fotos, tá bom, você vai usar o mesmo set de lentes. Não precisa ter 2, 3 sets de lentes porque você faz coisas diferentes. E aí talvez sua lente fotográfica sirva para tudo, talvez sua lente cine sirva para tudo, é você que vai avaliar. Tá bom, minha gente? Esse foi o conteúdo de hoje, ficou compridão, mas está bem completo. Diz aí nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo aqui, ó, curte, compartilha, comenta, o pacote youtubístico básico aí, né? Curte, compartilha, comenta. Se você puder apoiar este canal, apoie juntando-se ao Apoia-se ou clicando no Seja Membro aqui do YouTube. E você também pode comprar os meus cursos que estão em promoção e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!